Neste vídeo sobre o conteúdo do texto de um artigo, tese ou dissertação, eu continuo a falar sobre a introdução e neste vídeo eu vou tratar da revisão da literatura. A finalidade da revisão da literatura é informar o que se conhece sobre o assunto da pesquisa. E tem um aspecto muito importante aí, que é o seguinte: a informação deve estar atualizada no momento da redação. Não se pode utilizar uma revisão cujos dados terminam há 4, 5 anos atrás, quando você começou a fazer o trabalho da sua dissertação, da tese e assim por diante. Nenhum leitor vai aceitar essa revisão se ela estiver desatualizada. A revisão da literatura é um texto crítico. Não se espera simplesmente uma apresentação da informação que foi publicada a respeito do assunto que foi pesquisado. Você pode emitir sua opinião sobre os textos que estão sendo apresentados. Por exemplo, sua opinião sobre a relevância de trabalhos publicados, a sua validade, diferenças entre os estudos publicados e o estudo que está sendo apresentado na sua tese, no seu artigo e assim por diante. Já falei sobre isso em outro vídeo, que não se deve apresentar informações muito simples e muito básicas na revisão da literatura, informações que são de conhecimento geral, até para um leigo no assunto. Por exemplo, informações presentes em livro de texto de graduação. Tem que se imaginar sempre o seguinte: quem irá ler esse artigo, essa tese, a dissertação, é uma pessoa que tem um conhecimento já especializado sobre o assunto, pode não conhecer especificamente aquele texto, mas ele tem uma boa informação que permite acompanhar a leitura da revisão da literatura. Eu vou falar agora sobre a revisão da literatura feita em um artigo para periódico, em um relatório de pesquisa, em uma solicitação de auxílio financeiro para pesquisa, por exemplo. E existem pequenas diferenças em relação à revisão que se faz em uma tese e uma dissertação sobre pesquisa original. E esse último tópico eu vou falar sobre ele um pouquinho mais tarde. Um artigo para periódico, um relatório de pesquisa, uma solicitação de auxílio, são textos relativamente curtos. Não há espaço nesses textos para uma revisão da literatura ampla, histórica, completa, sobre todo o conhecimento do assunto da pesquisa em pauta. Portanto, essa revisão deverá ser mais curta e concentrada nos aspectos mais relevantes que interessem ao leitor sobre o assunto da pesquisa. Sua extensão também deve ser proporcional ao comprimento total do texto. Todos os capítulos de um artigo, de uma dissertação, de uma tese, os capítulos devem ser harmônicos entre si. E essa revisão sempre deve ser focalizada nos objetivos da pesquisa. Num artigo para periódico, relatório, solicitação, a revisão deve ser, portanto, limitada às informações mais relevantes sobre o tema de estudo. E, geralmente, ela acaba sendo concentrada em informações obtidas de publicações primárias, que são artigos originais publicados em periódicos ou em qualquer outro meio, e também em publicações secundárias, por exemplo, artigos de revisão sobre informações que já haviam sido publicadas na literatura. E qual seria a extensão possível da revisão da literatura em uma tese, em uma dissertação? É quanto for necessário, porém sempre harmônica, e sua extensão é proporcional à extensão total do texto da tese. Os capítulos devem ser harmônicos entre si. Use o seu bom senso. Não abuse da paciência de quem lê e da boa vontade dos membros da banca examinadora. Não estique demais, não encha a linguiça, como se diz. Não coloque informação que não é diretamente relacionada com o tema da tese. Eu quero fazer um pequeno comentário sobre a localização da revisão da literatura. Onde colocar a revisão da literatura? Em um artigo para periódico, a revisão sempre está inserida na introdução, no capítulo Introdução. Em tese e dissertação sobre pesquisa original, há duas possibilidades. Uma possibilidade é a revisão estar inserida na introdução, como se fosse um artigo para periódico.
E a segunda possibilidade, que provavelmente é a ocorrência mais comum, é a seguinte: a revisão da literatura constitui um capítulo separado com esse título, Revisão da Literatura. Em uma tese, em uma dissertação sobre pesquisa original, do que depende a colocação da revisão da literatura, incluída na introdução ou formando um capítulo próprio? Isso depende de uma decisão feita pelo aluno, pelo seu orientador. Depende do que for mais conveniente para a apresentação da tese e também tem que se atentar para o que for habitual no seu programa de pós-graduação. Se o costume nesse programa de pós-graduação for constituir um item separado, isso deve, em geral, ser obedecido. De qualquer maneira, muita atenção para o seguinte: se a revisão da literatura constitui um capítulo separado, mesmo assim, na introdução propriamente dita, deve constar uma curta revisão informativa após a definição do tema da tese e da apresentação do seu contexto. E mais um aspecto sobre a escolha da localização da revisão da literatura. Se a revisão for colocada em um capítulo separado, independente da introdução, os objetivos da pesquisa também costumam ser apresentados em um item separado e irão constituir um item denominado objetivos, que se segue à revisão da literatura. E aqui vão algumas informações práticas sobre como construir uma revisão da literatura. A primeira atitude sua deve ser a seguinte: organize-se. Pense bem nos tópicos que serão abordados na revisão. Você já conhece bem o trabalho que foi feito, a pesquisa, sabe exatamente o que é importante na revisão da literatura. Em seguida, analisar todas as leituras e resumos que fez de artigos, revisões, capítulos de livro, teses, dissertações. Selecionar bem as leituras que interessam para redigir a revisão. Muitas das suas leituras e resumos podem ter sido importantes num certo momento da feitura da sua pesquisa, mas quando a pesquisa está terminada e no momento de escrever o trabalho, escrever o texto, essa leitura pode já não interessar muito. Então, essas leituras têm que ser bem selecionadas e focalizadas sempre nos objetivos dessa pesquisa. E lembrar o seguinte: muitas leituras provavelmente podem ser inseridas em diferentes tópicos dessa revisão. Em seguida, organize os tópicos em uma sequência lógica e coerente de acordo com a sua estratégia de apresentar essa revisão da literatura. E lembre-se, cada resumo, cada referência pode ser utilizada várias vezes no texto da revisão, dentro de um mesmo tópico ou em diferentes tópicos. E agora sim, você já está armado com as suas ferramentas todas. Redija a revisão utilizando as leituras nos vários tópicos. E não se esqueça, cite sempre corretamente no texto as referências que forem sendo inseridas. No vídeo seguinte, número 7, eu vou falar especificamente sobre citação de trabalhos no texto. Uma dúvida que pode ocorrer quando se redige uma revisão da literatura: utilizar uma sequência cronológica na apresentação da informação, isto é, apresentar a informação pela sua data de publicação, pela sua história da obtenção das informações. Então, é sempre importante refletir se é conveniente ou não. Se for conveniente, isso deve ser feito. Da mesma forma, em cada tópico da revisão pode ser usada a sequência cronológica da publicação, se for importante, se for conveniente para o bom entendimento das informações. Por outro lado, se a pesquisa for uma análise histórica, então quase sempre a revisão inteira obedece uma ordem cronológica das datas de publicação dos vários artigos citados. E, finalmente, eu quero falar sobre os tempos verbais usados no texto da revisão da literatura. A rigor, deveriam estar totalmente no pretérito. Por quê? Porque todas as informações que estão sendo prestadas nesse texto são informações que já foram publicadas em algum momento do passado.
No entanto, se a gente começar a ler revisões de literatura feitas em vários artigos, teses, dissertações, a gente percebe que alguma liberdade é permitida. Vou dar alguns exemplos. Furano et al., em 2017, demonstraram que isso seria o correto, porque isso foi feito anteriormente. Porém, vejam só, é muito comum encontrar em revisão de literatura o seguinte: os micro-organismos são responsáveis por, e citado fulano e Beltrano, 2018. Ou, este fato torna estas moléculas responsáveis por alguma coisa. Portanto, na verdade, o que existe na revisão da literatura é uma mistura entre pretérito e presente.